Olá, amigos! Estamos aqui em mais uma gravação do podcast Viver de Academia, onde o objetivo é um só: trazer informação e conhecimento para você que é proprietário e gestor de academia, para que você possa tomar as melhores decisões para levar a sua academia para o sucesso e para a rentabilidade. E hoje, meu convidado é um cara que eu estou atrás dele há meses para tentar uma agenda, porque ele é uma das maiores autoridades do mercado de academias brasileiro. Meu convidado, Richard Bilton. Seja bem-vindo, Richard. Obrigado, Fábio. Tá um artista você, não vamos exagerar. É que a gente vem correndo. Aí o Fábio fala, precisamos fazer um podcast aí para fazer bater o horário, né? Porque quando vem é já tudo fechado o horário. Correria, mas né? deu certo. Que bom. Estamos Obrigado, aqui. viu, Imagina, Fábio. Obrigado pela deferência aí. E o que eu falei... Te conheço há décadas, né, Pois Fábio? é. E o que eu falei, meu amigo, é exatamente o que eu acredito. Você é uma pessoa altamente respeitada no nosso mercado, né? Uma das academias, 38 anos, né, Richard? Não é para pouca gente não, meu amigo. 38 anos de empresa e fazendo sucesso, como a companhia faz no Brasil inteiro, parabéns. Obrigado. É um trabalho árduo. Quando você fala também em mão de obra no Brasil, com os encargos trabalhistas, os custos, né, os encargos e impostos sobre folha, e você fala que a gente tem em torno de 2.000 empregados A nossos companhia diretos, e junta colaborador, terceirizado, vai para 2.500, quase 3.000, é coisa pra caramba. É Não, um trabalho... Eu digo, cara, ser empresário no Brasil é para maluco, né? A gente é um pouquinho maluco. Nunca tem um dia igual ao outro. Fortes emoções, né? Mas, meu amigo, obrigado, né, por estar aqui com a gente. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o mundo das academias, a gente vai falar sobre o mercado, vai falar sobre o high-end, né? Academias focadas, como é a do Richard, na academias premium, vamos falar de low cost, vamos falar do mercado como um todo. E, Richard, para começar, eu queria que você falasse quem é o Richard, como é que você caiu nesse mercado, como é que você veio parar nesse mercado de academias. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Você é casado, você tem filhos, já estou sabendo que você vai ter uma netinha, né, esse ano. Ficou sabendo porque você tá com uma netinha de 1 ano. Então eu ri e falei, nossa, Fábio, você já é avô. É o podcast dos vovôs aqui. Pessoal experiente, né? Fala assim, Fábio. Bom, eu não sou da área, não sou profissional de educação física, eu sou formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Me formei, fui trabalhar na Unilever, na época chamava-se Gessilever. Só quem tem aí mais dos seus 40, 50 anos para lembrar disso. A ideia da formação da companhia atlética era do meu irmão mais velho, foi do meu irmão mais velho, do Charlie, que adorava aquela visão romântica, né? Ele é o cara que treinava pra caramba, super em forma, comunidade de amigos ali treinando, e falou, pô, vou fazer disso um negócio, vou montar uma academia. Mas ele também não era da área. Também não era da área. Era praticante. Era economista. E só praticante. E aí a gente... foi a primeira, vou te falar, foi a primeira grande academia do Brasil a ser construída do zero, terreno. Não tinha. Eram Kansas? Eram casas reformadas, eram galpões. O que você tinha antes da gente? Você tinha uma competition, você tinha uma runner. Eu ia te perguntar isso, o que existia antes da companhia? Porque a companhia foi precursora, e tinha né? muita academia de ferreiro, né? Aquelas tradicionais, antigas, Atlas, eu acho que nem existe hoje. Aquele de puxador de ferro. Tanto aqui na nossa época, é a época da aeróbica, né? Sim. Em 1980, década de 80, em diante, 80, 90. E aí a gente fez a companhia atlética, terreno baldio, construiu estaca e... A primeira foi do Kansas. Da Kansas, já inaugurou grande, com tudo que você pode imaginar, tudo. Foi a primeira do Brasil grande mesmo. E bom, aí eu estava na Unilever e meu irmão, quando ele viu que é de fato casa de ferreiro espeto de pau, que você tem que ficar trabalhando e papapá, e não é lá no... Você não é um profissional de educação física, você tem que ficar nos bastidores lá fazendo a coisa acontecer no backstage. E aí ele falou, nossa, ele é um cara muito ligado até hoje, ele está morando hoje na Europa, ligado com cavalos e piso, salto. E ele, na época já ele falou, isso aqui não é para mim, e foi embora. Aí eu falei pro meu pai, eu quero entrar na nossa cota no lugar do meu irmão lá, no negócio, a idade dele. E, Fábio, de novo, há 38 anos, 39, porque a gente ficou 1 ano e meio construindo 39, quase 40 anos atrás, você dizer
que você ia se formar na GV, tá numa Unilever, sair para ir tomar conta de uma academia, meu pai quase me matou. Quase matou. Por quê? Porque era que nem, Fábio, você se lembra, era rink de patinação nessa época, que não durava 2 anos, é moda, tudo moda. Aí meu pai falou, pô, você vai sair de um negócio bárbaro, de carreira, para entrar quem sabe, num negócio de moda que dura 2, 3 anos, etc. Não menosprezando, mas é como um bar, um restaurante que alguns duram décadas, mas a maioria, Fábio, tem altos e baixos e fecha. Mas deixa eu só entender então. Era o seu irmão que queria, aí seu pai entrou junto. Isso. E você não entrou no início? Não, entrou meu pai e ele. E que deu uma cota menor para o meu irmão, éramos em 5 sócios. O Gary era um deles, o Gary era nosso amigo do Clube de Campo, São Paulo. E também treinava na Marathon, que era a academia que a gente treinava em São Paulo. Também não existe mais a Marathon. Por coincidência, o Miguel de Oliveira era o professor de boxe da Marathon. Ele foi nosso primeiro funcionário, primeiro colaborador. Aquele campeão mundial de boxe, etc., que era o nosso funcionário número 1. Pra você ter uma ideia, a gente inaugurou em 1985, ele foi registrado como nosso funcionário em 1984. Caramba, bem no início. Ia fazer 40 anos. E aí seu irmão desistiu, quando ele viu que tinha que trabalhar. Que não era. Que não era malhar. De novo, Fábio, você sabe disso, você está nesse ramo. As pessoas têm uma visão, de novo, aquela história romântica, sabe? Que legal, é um clube. Eu gosto de fazer. Olha, clube, vai ser diretor de clube. Eu te falei há pouco, eu sou vice-presidente de um conselho de clube, e você fica louco, assim, as histórias e... Muito rolo para resolver. Muito rolo para resolver. Então, quando você lida, você tem que gostar de lidar com gente, para começar, hein, Fábio? Nosso ramo, você sabe disso, tem que gostar de lidar com gente. Nosso negócio é servir, você está lá para servir. Então, cara que não tiver isso na cabeça também não vai dar certo. Aí, seu irmão saiu e ficou quem? E aí, Dos 5 sócios iniciais ficaram os 4. Meu irmão saiu, ele ficou com as cotas dele. Eu entrei. Depois de 1, 2 anos, eu comprei as cotas do meu irmão. E depois de mais alguns anos, eu comprei as cotas do meu pai. Aí eu fiquei com você, o Gary. Os demais sócios. O Rafael Rasson continuou nosso sócio. O Jaime Zera, que era o dono do imóvel, do primeiro imóvel desse terreno que a gente comprou depois, ele saiu. Mas os sócios originais são esses, eu, o Gary e o Rafael Rasson, que continuamos até hoje. O Rasson continua até hoje. Eu tive nessa unidade há pouco tempo, vi que vocês reformaram tudo. Tá tudo nova. Novinho, quem entra lá, parece que construiu esse ano. Tudo digital, não tem um papel. E eu não sei se você vai lembrar disso, Richard, mas quando eu fui montar a Runway, né, em 1994, eu e meu irmão André, a gente visitou o Rio e visitou São Paulo. E a gente pagava para malhar lá na companhia, exatamente porque era a melhor academia do Brasil. Então, cara, a gente tem que beber água na fonte. Então, você foi durante muitos anos e continua sendo para muitos inspiração do mercado. Parabéns por isso, amigo. Imagina. Precursor. É gostoso porque, no fundo, para não fazer mais do mesmo, né, Fábio? Então, sempre tem coisa, sempre dá para melhorar, sempre dá para aprimorar, sabe? Você chega e fala assim, puxa, isso aqui, ó, você sabe disso. Às vezes você vai em uma palestra, você vai em alguma coisa, você fala, eu já sei, já tô acostumado. Aí você vê um cara falando, fala, puxa vida, que coisa boa, essa ideia é boa, vou aprimorar isso aí, vou implementar isso aí. Então, sempre, tem que estar ligado, Fábio, não dá para dormir. Não, e o que eu vejo muito bacana é que isso aí que você acabou de dizer, meu amigo, eu vejo você fazer. Eu vejo você nos eventos, eu vejo você assistindo as palestras, eu vejo você em evento online que a gente fez lá, o Summit, ou seja, parabéns por isso também. E quanto tempo levou para montar a segunda? Mas não é só porque você quer, não. O que faz, acho que você já deve ter ouvido falar, isso é até discussão de marketing também, o que move as pessoas, é o prazer ou é a dor? Um ou outro. Sabe? E aí você fala, todo mundo, levanta a mão. Isso mesmo no seminário que eu fui, todo mundo levanta a mão, o prazer. A dor, Fábio. A dor é mais forte, né? Você vai trabalhar, acordar de madrugada, vai dormir à noite, etc. Porque você precisa que teu negócio esteja bem. E você quer que ele esteja bem, o que precisa fazer, você vai fazer. Então, você trata de participar, de ver, de saber o que está acontecendo. Mas, quem Richard, acomoda, Fábio, não vai durar. Mas olha só, isso aí que você está dizendo é muito verdade. Só que a gente vê gente que não está fazendo isso e está passando por dificuldade, né? Ou seja, a gente que rala muito, já é difícil fazer sucesso, deixar a empresa, né, equilibrada. Imagina aquelas pessoas que não estão fazendo isso. Aí é impossível, né? Mas quantas pessoas não ficam, que nem a gente brinca dizendo aí, deitadas em berço esplêndido, sabe?
Não, tô bem, tô muito bem, tá tranquilo, tá cheio. Não tô precisando. E aí, quando ele vai ver, ele vai ter que sair correndo atrás. E atrasado. às vezes ele queimou na largada e perde. Vocês estão de parabéns, que a gente vê que vocês estão em tudo. A Mônica, né, que é uma das sócias locais lá. Agora, quanto tempo você levou, Richard, para montar a segunda? Como é que foi essa história? Interessante. Então, isso foi pergunta. há 38 anos atrás, né? Exatamente. A gente inaugurou em 85 a Kansas. Eu entrei lá em 87 e a gente inaugurou o Morumbi Shopping em 92, 7 anos depois. 7 anos para montar a segunda. Foi a primeira em shopping do Brasil, Morumbi Shopping. Inaugurou com 1.500 metros. Olha. A gente levou lá para 5.000 depois. Caramba. Aí, em 92, 7 anos fizemos a segunda. 4 anos depois, a gente fez a terceira, no Galeria Shopping em Campinas. Não só em shopping, como em outra cidade. Olha só a experiência. Aí você começa a falar, bom, vamos fazer em outra. Então, 85, 92, 96. Em 97, a gente inaugurou em São José dos Campos. Em outro shopping, no Colina Shopping. Interior, em outra cidade. Foi, a princípio, só para São Paulo ali. Isso. E aí, depois a gente... Olha que interessante. Depois a gente inaugurou Anália Franco. Depois, São Paulo... todas. Brasília, então, foi a sexta, sétima. Foi a 7ª unidade da gente em Brasília. E veja que legal também, Fábio. Nessa época, entre a 5ª e Brasília, a gente viu que eu ia numa unidade, Fábio, principalmente eu, o Gary, a Mônica entrou em São José dos Campos e Humano, que são os nossos sócios locais lá em São José na época, e a gente falava, pô, que legal, a inauguração é assim, assado, recepção é isso, área técnica é aquilo, papapá, a gente deixava tudo tinindo e ia embora. Depois de 6 meses, 1 ano, Fábio, tava tudo diferente do que a gente tinha combinado. É mesmo. E aí, por que eu tô te contando essa história? Porque até para poupar as pessoas, né, para aprenderem também. Daí a gente certificou a rede inteira ISO 9000. Eu lembro disso. Porque a gente falou, quer saber? Padrão, padronização, manual da qualidade, melhoria constante. Eu lembro quando vocês fizeram isso. Eu me lembro. Primeira rede, colocamos... primeira rede, ISO 9001. E aí colocamos... E tanto é que a gente nem usava para marketing, era realidade. Manual da qualidade. Então eu ia na academia Z, nossa, tinha que ser igual. Contratou uma pessoa nova para trabalhar, treinamento. E aí, Fábio, eu vou te dizer um dado interessante. Agora, na pandemia, você sabe que foi um pega para capar. A gente conversou muito durante a pandemia. A gente tomou o prejuízo de ficar... Era para ter fechado tudo. Verdade. O setor inteiro. Pô, quem que aguenta? A gente falava, né? O varejo, em geral, aguenta 2, 3 meses de caixa, sei lá, liquidez para isso. A gente teve unidade, ficou 9 meses fechado. Imagina, 2.000 funcionários. Então, haja... caixa. Você teve caixa, plano de governo para ajudar. Olha, foi um horror. Layoff, né? A gente conseguiu layoff, a CAD ajudou demais, foi. Etc. Aprendeu. Mas onde eu vou chegar, Fábio? As academias, todas, sem exceção, acabaram se perdendo um pouco, tá? Comportamentos, padronização, treinamentos, todo mundo parou com qualquer outra coisa que não o básico, era abrir, fechar a porta, colocar o aluno para dentro para ver se paga a conta. Verdade. Todo o excedente, todo o a mais, a qualidade, foi por terra. Meu. E agora, Fábio, de 1 ano para cá, 1 ano e meio para cá, quando começou a abrir, etc., a gente já acordou, compra de equipamentos, renovação, começamos a mandar pau em tudo. E é isso, quando você fala assim, pô, tem cara acordando tarde demais, às vezes... É porque a vida continua, meu. Não adianta ficar chorando. Todo mundo sabe que você dançou. A gente dançou, todo mundo dançou. Você não muda mas agora trata de engolir a besteira que já foi e pau realiza o prejuízo e vai. Nós estamos, então, hoje em dia, a gente termina agora, Fábio. A gente começou, eu contratei de volta meu time de manual da qualidade, que eu tinha coloquei tudo de volta. E a gente já está, setor por setor, departamento por departamento, a gente está terminando já o manual da qualidade atualizado, todo digitalizado, cacete, para treinamento, tudo EAD, para o grupo inteiro, caramba. A gente está com ele inteirinho pronto agora em outubro, novembro. Ou seja, estamos finalmente, trabalho de 1 ano. A Companhia Atlética, ela é reconhecida no mercado por essa qualidade, né? Esse é o modelo de negócio da companhia. Alto padrão, academia premium, né? Fala um pouquinho desse modelo de negócio da companhia aí. Fábio, a gente gosta de... Se você fala assim,
a Copa Atlética pegou o gestor tal da outra academia. Não pegamos de ninguém. A gente forma e os outros pegam da gente. Essa que é a verdade. Você sabe disso. Legal. Você pega algumas redes aí, os fundadores são ex-gestores, ex-estagiários da companhia. Entra como estagiário, virou professor e hoje virou dono de rede concorrente. Não, e aí você está falando uma coisa muito importante, que é o que eu acredito. Na verdade, é a minha vida hoje, os cursos, né? Formar pessoas. E é muito caro hoje você ir no mercado e contratar um vendedor bom. Vendedor bom hoje ganha 10, 15 mil. Você não tem condição de pagar 10, 15 mil para um vendedor. Então o que você faz? Forma, que é o que a Companhia Atlética faz. E não só um, né? Você precisa de vários, né? Você precisa de time. Precisa de time. E aí a rabeira é que você tem que tirar. Mas você tem que ir formando time. Você até tem que tá com um time bom. O cara exatamente. não foi, treina ou manda embora. Mas não dá para você ficar o tempo inteiro, vou pegar no mercado, no mercado. Você tem que ter. E como é muita gente, não tem nem no mercado. São quase 2 mil funcionários. Que loucura, cara. Eu já me orgulhei de ter 330 funcionários, cara. Hoje eu não tenho mais essa coragem, quando você chega nesse número, você não consegue ir embora. Exatamente. Agora, Richard, me lembrei de uma coisa que você falou aí que é importante. No início da pandemia, no Brasil, né, foi em março de 2020, logo ali para abril, eu vi uma reportagem, né, americana daquela rede de restaurantes Cheesecake Factory. Lógico. E a reportagem diz o seguinte: eles não tinham caixa para pagar o aluguel depois de 2 meses fechado. Imagina uma rede, eu acho que eram 300 restaurantes. Eles não tinham caixa, uma empresa americana, né, que tem margens de lucro fenomenais. E imagina nós no Brasil, como é que nós aguentamos 5, 6, 7 meses fechado? Se a Cheesecake Factory, uma cadeia de restaurante famosa, cara, não tinha caixa para 2 meses. Fábio, sabe como é que eu resumo isso? Quando eu entrei eu fiz lá GV, entrei na GC Lever, na época Unilever, o presidente da Unilever no Brasil chamava-se Umberto Aprile, era o italiano. E eu me lembro direitinho, ele fez uma palestra para a gente uma vez lá para o time, ele dizia assim, essa para mim até hoje é a realidade do Brasil. Naquela época, então, né, Fábio, inflação ao mês de 4%, 5%. 100% ao ano. 100% ao ano, mais de 100% ao ano, 300%, dependendo da época que você pegasse. Preços controlados, CIPA. Você lembra? Preços CIPados eram controlados pelo governo. Conselho Interministerial de Preços e etc. O RV. Olha, bom, Fábio, essa história inteira, tornando ela curta, ele falou assim na palestra. Eu vim da Europa, na própria Unilever, também era diretor-presidente lá fora, vim para o Brasil e ele falou assim, sabe como é que a gente encara lá fora, o Brasil? Vou fazer um super curso de mestrado, porque o que a gente tem lá num ano, eu tenho aqui na semana, em poucos dias, seja de preço, mudança de demanda, volume, tudo. Então o cara no Brasil experimenta de tudo. Então, Fábio, eu te digo, por mais que a gente brinque com a gente mesmo, tire sarro do próprio brasileiro, a gente mesmo tira sarro da gente mesmo, essa que é a verdade, é o jeito do brasileiro, mas a gente aqui é virador, Fábio, é virador. Lá fora, você pega dinheiro emprestado, você reclama, você pega dinheiro emprestado, dá 8% ao ano e olha lá. Aqui, Fábio, agora, que teoricamente está abaixo, se você não tiver um relacionamento muito bom com o banco, óbvio. Olha só, Fábio, vou me vangloriar, pego a menos de 2% ao mês, pego a 1,5% ao mês. Isso dá 20% ao ano. Empresa que dá 20% ao ano já está muito bem, Fábio, muito bem. Então, qual é o resumo da história? Quase ninguém consegue pagar banco. E todo mundo aqui tem que ficar pegando banco para sobreviver. Então, o brasileiro é mágico. Eu fiz aqui um podcast, cara, com um ex-presidente do Sebrae, do Distrito Federal, agora há pouco tempo aqui. E ele deu uma aula sobre crédito. E ele falou aqui exatamente isso, que o brasileiro, cara, o empresário, até mesmo as pessoas, elas pegam dinheiro errado. Eles pegam dinheiro para pagar a dívida. Não pode. O dinheiro que você pega no banco é para você fazer o crescimento da empresa. É para poder ampliar, para poder comprar equipamento, para cobrar mais caro, para ter mais aluno. O cara está pegando dinheiro para pagar aluguel, para pagar a dívida do passado. Aí como é que vai crescer? Você está pegando dinheiro caro para pagar uma dívida de um negócio que não deu lucro. Mas não é mole. Essa conversa é muito ampla, né, Fábio? Porque, por outro lado, o correto é ele pegar dinheiro para pagar a dívida, mas a que custo? Tem que ser um custo palatável
que aí com a geração futura ele vai de fato amortizando. O problema é que vai pegando, mesmo que seja mais caro e que não vai conseguir pagar. E aí explode, né? Então essa educação financeira no Brasil também é básica, tem que colocar para todo mundo. E Richard, esse também é uma das falhas do nosso mercado de academias, digo dos gestores, de não cuidar bem da gestão financeira. Gestão de uma forma geral já é ruim, mas a gestão financeira talvez seja pior. Esses dias um dono de academia me chamou para ajudar, que ele queria vender academia, e fui lá, fiz um plano de negócio para ele, como é que a gente ia vender e tal, me mostrou tudo. Quando eu estou saindo da academia dele, ele falou, Fábio, esqueci de falar uma coisa. Era no início de dezembro. Ele falou, esqueci de falar de uma coisa, a gente precisa vender ainda em dezembro, tá? Porque não tem recebíveis nenhum a partir de janeiro. Eu virei para trás e falei, o quê? Não, eu antecipei tudo. Já descontou tudo. Um ano. Tem a dívida gigante. Um ano. Né? Tem a dívida... Eu falei, meu amigo, acabou a história, não consigo mais te ajudar. Mas você acha isso muito grave? Eu falei, cara, eu não acho grave, eu acho trágico. Você antecipou todo dia. Você tem todos os custos da operação de um ano e, teoricamente, deve toda a receita. Então, e ele, quando eu falei para ele que isso era gravíssimo, ele falou, não, cara, todo mundo antecipa. Eu falei, amigo, não. Quem é sério não antecipa. Não. Antecipa dentro do mês, no dia 1º você antecipa os recebíveis do mês, mas se antecipar um ano de recebíveis, a antecipação tem que ser uma coisa muito esporádica para uma coisa muito imprevista, sabe? Então, hoje em dia, todo mundo sabe que tem 13º, Fábio. Já não adianta chegar lá e falar, puta, e agora? Não sei o quê. Ou seja, tem que ser... Eventualmente, se teve uma pandemia, ou para não ser tão exagerado, teve um incidente, ou surgiu uma super oportunidade de comprar um negócio bárbaro que vale realmente muito mais do que juros de banco, aí você vai e faz, meu. Mas de resto, tocar operação antecipando é um horror. Mas é uma realidade do nosso mercado, Richard. É uma realidade, Fábio, mas sabe o que acontece? Eu já vi de tudo. A gente mesmo já fez antecipação para algumas operações. Hoje em dia eu proibi, não tem. Não dá. É melhor você chegar e fazer uma operação, por mais que diga, a antecipação é mais barato, você se perde, Fábio. Os controles de cartão de crédito, acho que você sabe disso, já é uma situação delicada, tem que estar muito atento, tem descontrole de todos os lados, até dos pagadores, dos bancos, das administradoras de cartão, às vezes não cai nos dias que estão previstos, vai cair amanhã, vai cair na semana que vem. Agora imagina... Se você antecipou, ainda tem uma parte que é antecipada, uma parte que não é para você controlar. Numa boa, pega emprestado o que você precisa, quita e acabou. E não faça antecipação. Essa é outra coisa. O fluxo de caixa tem que ser lá claro. Tá bom ou não tá bom? Tá aí, pessoal, uma aula de gestão de academias. Richard tem 38 anos que está no mercado, né? E está aqui falando da importância dessa gestão financeira rígida, né? Do perigo que é a antecipação desenfreada de recebíveis, né? E, Richard, então a gente falou, né, dos primeiros anos, abriu Brasília aí, foi a 7ª, e vocês chegaram a ter quantas unidades no total? Quantas tem hoje? A gente chegou a ter 17, a gente fechou Belo Horizonte e Porto Alegre. Belo Horizonte era bárbaro. Eu queria que você contasse essa história, só uma parte, né, para o pessoal entender, que muitas pessoas me procuram, pô, Fábio, estou com dificuldade, você me ajuda, e quando eu olho para o negócio do cara, eu falei, meu amigo, fecha. Mas você tá louco, realidade, eu amo isso aqui, meu pai que montou comigo há 20 anos, eu falei, meu amigo, fecha, porque você vai perder sua casa, vai perder seu carro, seu apartamento na praia. Né? E eu queria que você contasse isso, porque as pessoas às vezes se apaixonam por algo que as está matando. Falei, meu amigo, a empresa está te matando, ela é insolúvel. E os caras... E aí, quando uma pessoa falou para mim, Fábio, vou fechar minha academia, eu falei, parabéns. Você está maluco? Você está me dando parabéns? Tô. Quanto você deve hoje? 200 mil. Se você não fechasse, daqui a um ano você estaria devendo 1 milhão e é impagável para o teu negócio. Então, eu queria que você falasse a importância de você fazer conta e chegar no momento, claro, é melhor fechar do que continuar. Fábio, tem vários ditados para mostrar esse horizonte aí. Pagar para trabalhar, Fábio. Acordar cedo, dormir tarde, no final do mês vou tirar 100 mil, 50 mil, 10 mil. Não. Tem que pôr 50 mil aqui para o locador, para pagar folha de pagamento, para não sei o quê. E outra coisa, é melhor um fim com horror, que é, sabe aquela coisa que você está apegado, você não queria, mas é melhor um fim com horror, que é isso, do que não ter fim. Do que um horror sem fim. É isso, boa. É melhor um fim com horror do que um horror sem fim. Boa. É horror sem fim, cara que não fecha. Mas conta pra gente a mais básico, o que eu digo? Então, mas no nosso ramo, Fábio,
uma característica muito forte, que faz a diferença entre ser viável ou não, muito forte. Primeiro, quais são as nossas 2 maiores despesas de qualquer academia, Fábio? Aluguel, Custo do ponto. Às vezes o teu aluguel é até bom, mas o condomínio e o IPTU estão na lua e inviabiliza. Então você se engana. O aluguel é bom, mas tem lugar, eu tenho. Lugar que o IPTU é maior que o aluguel. Caramba. E folha de pagamento, Fábio. Se você não tiver experiência, e se você não tem experiência, você tem que ter um gestor que tenha. De DP, lá de RH e técnico. Por quê, Fábio? Quantas vezes você não viu, e você está nisso há décadas, e é verdade, o time leva o coitado do dono da academia, não precisa fazer isso, precisa pagar isso, vamos contratar esse cara, e quando você vai ver, a folha do cara está inviável, não consegue mais se justificar. E aí, ou ele troca todo o time, ou ele vai quebrar. Que também sai caro. Que também sai caro. Então, Fábio, aquela conta, eu gosto de conta de padeiro mesmo, mais, menos igual. Não tem essa de bicicleta, de antecipa, depois melhora. Fábio, essa é uma realidade. Ou seja, essas 2 contas, folha de pagamento e custo de ponto, e por que eu estou te falando isso? Porque em BH foi o típico, o caso do custo de ponto. O nosso anos shopping já tinha lá? Nossa Senhora. BH tinha... Quase 30, talvez? Não. Não chegava em 30, porque o Morumbi fez 30. Mas BH foi depois do Brasília, Rio e BH. Então, BH era com uns 18, 20 anos. Mas era número 1 em BH, essa que é a verdade. A gente mandava, era muito boa. Quando foi fechada, Fábio, as notícias, os comentários nos jornais, no shopping, etc., que absurdo, papapá. Mas eu te digo, Fábio, eu coloco aqui os números. Era assim, o custo do aluguel lá, com IPTU, etc., 400 e poucos mil. Nossa, 400 e poucos mil por mês. Caramba. Numa academia de 3.200 metros. Eu tenho academia de 5 mil, 6 mil. Imagina uma de 3.200 pagar 5 milhões por ano de ponto. Tá louco. Impossível. Inviável, né? Inviável. Aí doeu demais pra gente, porque a gente era querido, NPS na lua, tudo legal, ponto era bárbaro, mas inviável. Inviável. Ou seja, você é um empresário, você faz conta. E é por isso, Richard, que eu te convidei, que você tem essa experiência larga, é por isso que eu criei o podcast, eu falo disso no Instagram, falo no Facebook, falo nos grupos de academia. Ou a gente aprende a gerir o negócio, né? Porque mais triste do que fechar um negócio, como você fechou, é quebrar e perder a casa que o cara mora, né? Muitos empresários, perder a casa da família, fecha a academia, que ele botou 2 milhões, né? Academias pequenas e médias, e o cara tá devendo 2 milhões. Ele não tem mais 2 milhões. Fecha ele botou, e não tem nem o que fazer depois. Não tem o que fazer. Como é que ele vai pagar a dívida de 2 se ele não tem mais a empresa? Então, por isso que eu quis muito falar disso, porque é inspirar empresários, né? Esse é um dos nossos objetivos, a aprender mais sobre gestão. Tem que virar a página. Então, parabéns por isso. Parabéns. Ou seja, se está impossível você praticar. E, de novo, hein, Fábio? Muitas vezes, a realidade e eu acho que você tem que fazer sempre esse raciocínio. Estou errando? Não, a academia está cheia, o preço é alto. 500 pau por mês, cheio de aluno. Fatura aí 800 mil, 1 milhão. Mas com aluguel de 400 e tanto, fora a folha de pagamento, fora luz, fora o negócio, não sobra nada, nada. E você tem que trabalhar que nem um louco. E ainda teve pandemia, o cara não aconteceu, ele fala assim, ficou de brincadeira. Não, então eu dou parabéns, né, a você por ter feito essa coragem, por ter tido essa coragem, porque muitos empresários, Richard, estão pagando para trabalhar há 1, 2, 3, 4 anos e não tem essa coragem. Perde o amor por aquilo que está te matando. A empresa estava morrendo e estava levando um pedaço junto. Né? Agora mesmo, Fábio, o mercado está bem melhor. O mercado está muito melhor. Mas como eu comentei com você pouco antes de começar o podcast, você me ligou ontem, como eu estava te contando, essa senhora, dizendo, tinha 1.700 alunos antes da pandemia, me pedindo ajuda, porque ela está querendo vender a academia dela, tem lá 2.500 metros, mas caiu de 1.700, agora está com 1.000, melhorou, mas não consegue pagar, etc. Ainda está cheio de gente, Fábio, operando no vermelho. Tá. Operando no vermelho, com dívidas
E sabe lá onde vai parar. Como você falou, se não tomar cuidado, vai fechar. Richard, eu sei desse dado porque muitas pessoas me ligam diariamente, semanalmente, do Brasil inteiro. Ou seja, não é que agora o mercado tá bom, tá todo mundo ganhando dinheiro. Tá cheio de gente que precisa resolver. Nem todo mundo tá bom. O mercado tá se recuperando, mas nem toda academia vai se recuperar. Tá meio... E Porto Alegre, o que foi lá? Porto Alegre, ao contrário, academia linda, etc. Mas o ponto, quando a gente entrou em Porto Alegre... O ponto lá, perto do Beira-Rio lá, era uma promessa, o incorporador... Era no Praia de Belas? Não, no Shopping Sul. Tinha um projeto de subir lá, um condomínio gigante, altíssimo padrão, com mais de uma dúzia de torres lá, gigantes, etc., e que nunca saiu. Agora está saindo as primeiras 3 torres. Então é uma coisa para daqui a 5, 10 anos. E aí, de novo, Fábio, lá o custo não era alto de ocupação, dava para a gente ficar, mas pondo dinheiro, porque não estava girando. Lá a gente efetivamente não era culpa do custo do ponto, mas o ponto não se justificava para ter uma academia daquele tamanho, com o preço que a gente precisa, naquela região que não tem a demanda necessária. Porque nos projetos estaria mais do que justificado. Mas como não vingaram as construções em volta, de novo, o nosso ramo, Fábio, você precisa do mês a mês. Mês a mês. Não é que você investiu um terreno e espera que depois ele vai disparar. Não. Você tem que pagar a conta todo mês. Então, se a demanda não estiver lá em 1 ano, 2 anos, chega de ficar colocando... E é isso que a gente vê muito no nosso mercado. A pessoa ter amor ao negócio e não fazer conta. E acabar durante anos pagando para trabalhar. Mas perco pouco. Lá a gente perdia pouco. Mas perco pouco. Porra, numa boa, você está lidando com a vida de todo mundo lá, com famílias, responsabilidade, o caramba. Fala, quer saber? Melhor sair direitinho, quita tudo direitinho. A gente não tem uma conta em aberto, não tem nada. Tudo perfeito, mas... pagar para trabalhar, lembra que a gente falou, Fábio? Não dá. E hoje, então, vocês estão com 15 unidades, né? Companhia. Então, tem Brasília, tem São Paulo. Então, vamos lá. Kansas, Morumbi Shopping, Campinas. Campinas tem 2. Tem 2 em Campinas? Tem 2 em Campinas. Tem São José dos Campos, Anália Franco, Brasília, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto. Manaus tem 2. Vai muito bem Manaus. Uma das nossas maiores, inclusive, é uma das de Manaus. Aí Curitiba, vai muito bem. Aí temos o estádio lá do Morumbi, em São Paulo. Sim. Aí temos na Granja Viana e temos Recife. Recife, legal. Brasil inteiro bem espalhado. Tá, né? Bem espalhado, todas as regiões. E como é que é a operação da companhia? Vocês têm franquia? Vocês têm sócio local? Vocês são donos de todas? Perfeito. A gente tem o controle de todas e temos sócios locais minoritários. Nenhum sócio local é controlador, todos minoritários. A gente tem o controle de todos, né? A gente tentou juntar o lado bom da franquia, que é um cara responsável, sócio responsável pela unidade. Dia a dia exatamente. A princípio, localmente, a cidade acha que aquele cara é o dono. Às vezes ele tem 20% da unidade. Parece que ele tem 100%. Problema. Exatamente. Se ele trabalha bem... Porque o lado bom é o quê? O cara está em charge do negócio. Ele é o responsável lá e ponto final. Barriga no balcão, vai a história. Né? Esse é o lado que a gente pegou legal da franquia. E tiramos o lado ruim, que eu acho, que é o seguinte. Na alegria e na tristeza, o franqueador ganha. Você sabe disso. Sim. E o franqueado, na alegria, está ótimo. Na tristeza, ele paga sozinho. Paga sozinho, porque ele vai pagar de qualquer jeito percentual do seu faturamento. E o franqueador sempre ganha. Fábio, no nosso ramo mesmo, vamos lá. Quantos casos você conhece? E não vou dizer o nome de ninguém aqui. Quando o negócio é muito bom, o cara para até de fazer franquia e compra de volta. Verdade. E quando tá mais ou menos, não vai bem, só faz franquia. Só faz franquia. Então, o meu conselho é, você sabe, isso vale para qualquer ramo. Vai conversar com os franqueados. Que já tem a franquia. Que já tem. Vai ver os resultados e por que o franqueador não tem aí 20, 30 unidades para poder mostrar, vai bem, etc., para ir sair fazendo franquia por questão de volume, aí se entende. Mas o meu receio sempre, Fábio, é que tem muita gente que faz a franquia para poder ganhar dinheiro em cima de taxa de franqueador e percentual sobre faturamento, mesmo na tristeza.
Entendi. Ponto final. E tem, você sabe, tem unidade aí que não dá nada, mas o franqueador ganha, que é percentual do faturamento e acabou. E o nosso ramo é um ramo difícil. Não tem essa de margens na lua. Não, e aquele negócio, eu me lembro muitos anos atrás, eu falei, não, eu vou comprar uma franquia de uma academia, vou botar um gerente e vou ficar em casa. Fábio, não começou ainda, tá? Não começou ainda. Não sei se você chegou a ver, tem uma propaganda na Globo de uma mulher... Meu sonho, dona de uma academia de ginástica. Não. E agora eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo e abri a minha academia. Vai ter um seriado agora da Globo. Eu vou abrir a academia. Aí vem um cara com uma mão assim, lotado de boleto, e falou, não, peraí. Você tá lotado aqui de boletos para pagar. E quem vai pagar isso tudo? Ela... É mesmo, não vi, não. Você vai ver. Tá na cara. É meio comédia. Bárbaro. Eu já olhei aqui e falei, nossa. Às vezes o povo romantiza, né? Antes de ter Fábio, o que o pessoal pensa? Um professor dando uma aula de ginástica, aquela coisa da década de 80, o cara dando uma aula de ginástica com 30 caras fazendo aula, fala, porra, 30 alunos pagando para um professor, ganha rios de dinheiro, porque o cara ganha tanto, mas os alunos pagam não sei quanto vezes 30. Só que a gente sabe que é muito diferente disso, né? Quantos caras não montam academia, Fábio? Quantos personagens? Né? Gestores. Então, e vão montar estúdio. Esse cara tá ganhando dinheiro, vou montar o meu. CrossFit, Fábio. Nossa. Quantos não montaram? A gente na companhia, eu já te falei, a gente forma muita gente. Eu tive vários professores e gestores que montaram box de CrossFit. Vários, eu te digo assim, mais de meia dúzia montou mesmo, e eu acho que quase todos caíram fora, venderam, tentaram vender ou fecharam quando não vendeu. Não, eu tenho um caso de um professor que era da Hanway, quando eu ainda estava lá, e ele falou, vou sair, vou montar meu box de cross, que eu vou montar. Eu falei, não, beleza, fizemos o acerto dele todo lá, e um ano depois ele quebrou, né? E me procurou. Pô, Fábio, eu queria dar uma palestra na convenção. É mesmo, cara? Qual é o tema? Como montar um box de cross. Eu falei, mas tu não quebrou? Então, tem muita experiência. Eu achei muito engraçado o cara ter quebrado e ele querer palestrar. Você sabe, mas sobre o fracasso. Então, mas eu vou te dar um outro lado dessa história que você falou agora. Sabe o que eu achei que você fosse me dizer? Que eu gostava muito. Eu tinha um professor meu do Morumbi Shopping, há 10, 15 anos atrás, Ari, super bonzinho. Ele foi morar em Goiânia, trabalha lá, academia lá. Ele ficou muito tempo com a gente, mas eu adorava ele, sabe por quê? Porque ele tinha tido uma academia, tinha quebrado, e ele era aquele cara que contava as histórias para os professores, para os gestores. Como é que é a realidade? Como é que é a realidade? O que eu passei? O que passei, etc. Então aí valor, eles né? Valorizam, entendeu? A academia séria, que paga tudo. Fábio, vou te dar um dado. A gente está com 38 anos. Eu nunca atrasei um dia de salário em 38 anos, nem em pandemia, cruzado. Não falei no início aqui que eu era teu fã, cara, que 38 anos de academia. São os valores que você coloca. Eu posso quebrar, mas eu não vou deixar ele pagar salário. Mas o que eu digo é isso, assim, a companhia é uma empresa inspiradora para o mercado. 38 anos, trabalhando com um público focado. Já ganhamos, já fechamos uma academia, já fizemos o diabo. Ou seja... Mas tem coisas que a gente fala assim, não, e o que é correto, e não é em cima de salário, etc., que você vai resolver a tua vida. Então, E, Richard, me conta outra coisa. O futuro. Tem gente procurando, alguém que tem aí interesse em ter uma companhia atlética aí num estado que você ainda não tem, vocês estão abertos, como é que é isso? Eu estou com um projeto que eu devo assinar, se Deus quiser, nos próximos 10 dias. A gente vai fazer mais uma legal, grande em São Paulo. E, eventualmente, mais uma no Nordeste, que a gente também está meio plantando, namorando aí, vamos ver. Como eu comentei contigo antes, sabe, a gente não faz franquia, mas a gente gosta de ter um sócio local. Então, vou te dar um exemplo prático. O cara é lá da Bahia, lá de Salvador. A gente gosta das capitais. Uhum. Por quê? Precisa ter volume grande precisa ter uma população considerável para que quando você pega cara que tem... renda para pagar uma academia de 400, 500, 600 reais, tenha volume, né? Então não adianta você ir para uma cidade pequena, isso aqui não vai vingar uma academia. E o custo de você montar uma academia, tudo é importado, academia 4 mil metros, 5 mil metros, grande, com tudo. É caro, né? Caro. E quanto custa eu fazer ela em São Paulo, Rio, Salvador, Recife e fazer lá no interiorzinho? Vai custar quase a mesma coisa. A obra, só o terreno que não. Então, é melhor ir para um lugar que comporte o meu perfil. Então, dentro dessa tua pergunta, Fábio, o que é legal? O cara tá lá em Salvador e fala, eu tenho um terreno bárbaro, quero entrar nessa área,
vamos montar junto uma companhia lá. Ok. Vocês entendeu? têm um know-how fantástico para esse público que vocês têm, né? Que é o nosso negócio. Como eu comentei com você, Fábio, o que não falta é oferta querendo nos oferecer o quê? Academia menor, ticket mais baixo, querendo fazer isso com a gente, outro lugar. Mas não é o nosso business. Ou seja, eu acho que cada macaco no seu lugar. História de low cost, low price, né, Tem muita oferta. Então, isso que eu ia falar. Modelo de ticket baixo, autoatendimento, ticket baixo. Numa boa, tem cara que faz isso muito bem, pô. Você tem as 3 redes maiores, elas fazem direitinho, etc. Eu não vou fazer mais do mesmo, sabe? A não ser que eu diga, não, eu tô com o dinheiro sobrando, já não tenho a minha rede, que já me pega meu foco, ou... futuro a Deus pertence, né, Fábio? Vem um grupo, a gente faz parte de um grupo grande, aí quero ter uma outra bandeira e não sei o quê, ok. Mas hoje não é o meu business, né? O meu business eu prefiro ficar família, focado, do bebezinho de 6 meses ao bisavô. Nós ainda estamos no meio do caminho, tá, Fábio? A história de avô ainda temos degrau para subir, para chegar no bisavô. Mas eu tenho aluno de 90 e tantos anos, sabe? Fazendo personal, na musculação, pelo perfil de atenção que a gente dá. Aquela história do gente cuidando de gente, entendeu? Você sabe, Fábio, tem academia aí, essas de volume, não comportam ter criança e não comporta ter um cara de 70, 80 anos. Não comporta, vai ser besteira, vai dar acidente, entendeu? Agora, eu ia te perguntar exatamente isso, Richard. Quando eu montei minha academia Runway em 1994, né, a academia não tinha muita distinção. Era academia, né? Não tinha, como é hoje que tem low cost, premium, boutique, micro estúdio, né? Grande, full. Como é que você vê o futuro desse mercado como um todo, né? Eu já entendi que você está, vamos dizer assim, no topo da cadeia, porque você tem uma academia premium focado para esse público high-end, né? Que a gente chama lá nos Estados Unidos. Como é que você vê o mercado como um todo? Ele vai continuar cada vez mais sendo mais especificista, ou seja, cada vez vai ter as suas áreas bem definidas? Eu acho que tudo é oportunidade quando ainda não está bem atendido, né, Fábio? Eu vejo de forma positiva o atendimento desses nichos todos, essas demandas diferentes. Aí, de novo, sabe aquela história da dor, do medo? Eu prefiro o meu modelo, por mais que ele custe mais caro para eu implantar, mas eu prefiro o meu modelo por causa da perpetuidade. Eu sou um clube dos tempos modernos, sabe? Eu não sou só aquele lugar que o cara vai lá puxar um ferrinho para ficar em forma e vai bonitinho. Ele vai lá e vai ter o círculo de amizade dele, todo mundo chama ele pelo nome, ou ele conhece já todo mundo, trabalha, treina lá o filho, o pai, ele, a mulher, a família. Isso me dá uma vida muito mais longa do aluno dentro da academia, sabe? O tempo de vida do aluno. Então, exatamente. Então Fábio, esse é o nosso perfil, entendeu? Então, a cabeça é diferente. Então, nesse modelo, esse tipo de... como a Lifetime Fitness nos Estados Unidos, ou seja, que cuida da família inteira, são academias grandes, completas, etc. É um modelo. Esse é o nosso modelo. Agora, se você notar, ele não contrasta com os outros. Eu simplesmente reúno. Eu tenho que ter uma super sala de spinning. Então, o cara não precisa ir no estúdio de spinning. Eu tenho salas de jiu-jitsu. O cara não precisa ir numa... Eu vi a sala que você montou agora, relativamente há pouco tempo, de spinning. A Zone, não? A Zone. A de Orange Zone. Pô, aqui em Brasília, você viu? A sala tá bárbara aqui em Brasília. Ou seja, a gente coloca todas essas academias, esses nichos dentro da nossa. E com o mesmo valor ele frequenta todas. Ele faz tudo. Entendeu? Ele faz tudo. Então, eu só quero jogar vôlei hoje. Pois é, eu só quero fazer sauna. Você só quero ainda nadar. Tem muitas unidades com quadra de basquete lá, de vôlei? Tenho. Mais da metade tem tudo. Todas têm piscina, não? Não. Nem todas. A maioria tem, mas nem todas. Brasília tem tudo. A nossa aqui de Brasília tem tudo. Não, dá para ver que vocês são uma academia realmente diferenciada e o sucesso da companhia é esse, né? Porque vocês não mudam o foco. Que tem academia que se perde ao longo do caminho. E que não é fácil replicar, né, Fábio? Por essas características, você já sabe, quanto você gasta 4 mil metros, R$4.000 pelo menos, Fábio. 4 a 5 mil reais um metro pra você fazer. Então, você vai fazer uma academia de 1.000 metros, mesmo essas aí, você falar uma low cost, Fábio, se ela for direitinho, tudo de primeira, de equipamento, o cara vai gastar 4 pau, meu. Pelo menos, sabe? Para fazer uma de primeira.
mil metros, 4 milhões. A gente, para fazer um de 4, 5 metros, você vai gastar 20 milhões. 20... Então, não dá para sair replicando, entendeu? Eu não posso ficar errando. Então, você tem que ir para grandes cidades, capitais, falar, não, ali tem um espaço para a gente vai ser o clube, uma referência com a academia, referência naquela cidade, naquele local e ponto final. Pode até ter mais, mas a gente vai ser, com certeza, ponta, tem que ser. Né? Legal. Esse é o espírito. Então, quando a gente vai para Recife, Manaus, Brasília, Campinas, São José dos Campos, você fala, acompanha Atlética, todo mundo já sabe, ponto. Não, e outras redes, né, Richard, sem falar mal de ninguém, mas outras redes tentaram criar novas marcas, né, que nem eram cara, nem eram barata, e acabou que se perdeu, né? Algumas redes não conseguiram vingar no mercado, porque exatamente ela nem era barata, nem era cara, e acabou ficando pelo meio do caminho, né? Ou seja, ter um foco, né? É fundamental, né? Seja trabalhar com low cost, ou seja high-end, você tem que ter o foco, não pode perder o foco, né? Quem que você quer atender? Nossa, eu sou família. Então você fala assim, Fábio, até as peças, o nosso dia a dia, Fábio, o cara que vem para fazer muita bagunça dentro da companhia, Fábio, eu já expulsei gente. Mesmo. Porque já demitiu o aluno. Porque não é perfil família, meu. Atrapalha o negócio. Atrapalha. Melhor não ter esse O cara aluno, vem causar dentro da academia, etc. Ainda bem que é propriedade privada. Então o cara vem lá, age... com falta de decoro, educação, desrespeito, não respeita o professor, etc. Desliga, devolve 100% do dinheiro do cara. Tchau, não quero. Legal. Para você manter o espírito que você quis colocar lá dentro, né? Tá aí, ó. Você tem um cliente que não condiz com a sua academia, demite ele, devolve o dinheiro, mas não prejudica o seu negócio. Né? Richard, vamos falar um pouquinho do mercado internacional, no mercado dos Estados Unidos. Você conhece bem lá, né? Já foi board da IRSA. E como é que você vê o mercado americano hoje? Um tempo atrás eu perguntei para um dos diretores aí da Smart, e ele me disse, Fábio, perto de 40% do mercado americano é de low cost e 60% não é de low cost. Né? E ele estava fazendo uma comparação com o mercado brasileiro, que nem 10% ainda do mercado brasileiro é low cost. Então ele acha que esse mercado de low cost no Brasil vai crescer muito nos próximos anos, porque ainda tem essa margem grande para crescer. Como é que você vê isso, o mercado lá fora e o mercado interno? Eu concordei com tudo, menos com esse final. eu não acho, eu acho que ao contrário, tá? Eu não sei se foi isso que ele te falou, mas eu acho que o low cost no Brasil é a maioria, né, Fábio? Veja bem, depende do que você quis dizer por low cost. A low cost profissional, que são essas grandes redes, Fábio, estão tomando aí o mercado, etc. Mas mesmo quem não é grande rede, Fábio, qual é o preço médio do Brasil, meu? É low cost. R$100, R$100, numa boa 120, isso é low cost, 90. meu. Faz a conta. Fábio, um cara, tenho 1.500 alunos, fatura 150 mil por mês, é nada. Vai, Fábio, numa boa, sabe? Para você ter responsabilidade de construção, equipamento, folha de pagamento, impostos, caramba, 4... para faturar 150 e dizendo que está com 1.500 alunos pagantes efetivos. Não é cortesia, não é bolsa, não foi prorrogado. Isso é low cost. E ó, essa é a maioria do Brasil, Fábio. Que 10%. Imagina. O preço médio do Brasil é disso, Fábio. Não precisa nem ser eu nem você. Pergunta para qualquer cara do mercado. Fábio, quando um cara recebe mais de R$200 por mês, o cara já está acima da média tranquilamente. Tipo, o Brasil é muito grande, meu. Vai aí para todas as cidades, todo o interior. Tem lugar de R$70, Fábio. Tem real de 39, já vi de 39. Porque eu tenho aqueles meus grupos, eu tenho 25 grupos de dono de academia no país. Verdade, você participa de alguns. De volta e meia, alguém coloca lá, super promoção, R$29,90. Meu Deus. Você sabe o que eu acho que é uma oportunidade que vai ter? Eu tenho um outro amigo que está operando nisso já. Aquele que eu te apresentei, o Marcelo. Sim. Ele está operando abaixo de uma Smart, de uma Bluefit, de uma Selfit. Ele opera um degrau abaixo, preço mais baixo, sem precisar ficar inventando mais aula de ginástica. Vai para musculação boa, completa, cardio completa. Acabou, Fábio, porque isso era o que começou lá atrás a low cost. E se você notar, está todo mundo se distanciando de novo disso. Colocando incrementos, e o preço subindo. 130, 140, era 69. A inflação, mas a realidade do Brasil era difícil. Então, você cobrando aí hoje, um cara entrar hoje cobrando 89, Fábio, ele tem um putz do nicho de novo, na minha opinião.
como a gente dizia, entra em favela, meu. Porque tem muito mercado no Brasil ainda, para você colocar com ticket baixo. Não, o Richard, isso é verdade o que você disse, que eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz agora um meeting de gestão de academias, Roadshow, girei o Brasil. Foram 3 eventos do Sul, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, e 3 eventos no Nordeste. Salvador, Fortaleza e Recife. Em Salvador, um cara que estava inscrito falou: Fábio, eu queria que você visitasse minha academia, porque a gente visita algumas, né? Falei: legal, manda o localizador que eu vou aí. Vou mandar essa aqui da BR. Falei: beleza. Quantas unidades você tem? 7. Beleza, me manda a da BR. Entramos no Uber, eu, o Peter, né, que eu levo uma turma. Cara, 25 minutos, só favela dos dois lados. Pegamos uma BR, que eu tenho casa de praia em Salvador. Nunca tinha passado essa BR. Favela dos dois lados durante 20 minutos. De repente, ele entra na favela, o Uber, né, e para assim, perto da entrada da favela. Prédiozinho de 4 andares, o cara estava me esperando na porta. Fábio, prazer e tal, mostrou a academia toda. Falei: bicho, como é que você veio cair no mercado de academias? Não, o cara estava me devendo dinheiro, peguei a academia dele como pagamento, caí para dentro, fiz a gestão, adorei. Essa é a minha 7ª unidade, inaugurei agora tem um mês. Fábio, na Bahia. Esse é o resumo do que eu te falei, que é o que eu acredito. R$79. Fábio, você vê, eu não sabia da sua história, é o que eu faria. Se eu hoje fosse fazer, eu falo assim, esse é o mercado agora. Cara, e o cara já está com 7, não é da área, que é outra mas coisa difícil. Mas é isso. Né? E, Fábio, menos concorrência. Cara, eu fiquei impressionado. E não está parando de abrir, não. Equipamento razoável, nacional. Mas, Fábio, né? A conta tem que se pagar. Ele não vai Esse ter cara o cara. Faz conta. Isso que eu ia te falar. O cara faz. Ele não vai ter os equipamentos mais legais, ele não vai ter a mão de obra mais bem paga, mas ele vai ter tudo que um cara que com R$79, Fábio, pode pagar, meu. E vai treinar, sabe? O cara vai poder ficar em forma. São os anseios de uma classe que você tem no Brasil pra caramba, pô. É o que mais tem, né? Isso aí. Agora, no mercado americano, Richard, tem grandes e boas academias. Eu tive numa lá sensacional, uma academia cara pra caramba, até tem o nome de um carro brasileiro, esqueci o nome. Equinox. Ela, pra gente, a gente considera ela há 15 anos já. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente sempre vai visitar umas Equinox, porque a gente considera ela um belo padrão. Acho ela um pouco antipática. Ela é antipática. Para entrar... Ela é um pouco antipática. Para entrar, etc. Que para brasileiro, você sabe muito bem, a gente é um povo mais simpático. No Brasil, se você for antipático assim, eu já acho que você tem um problema. Mas ela é uma bela referência, Equinox. Que outra rede tem de high ticket? Essa Family Fitness. Ela é Life. É isso aí. Family Fitness. Eu tenho uma amiga que é professora nessa. Ela vive me mandando foto, vídeo, é bem bacana. Super família, tem quadra de basquete. É isso aí. Né? É isso aí, completo. E também, Fábio, sabe aquela história assim? Eu gosto de um ditado que diz assim: a minha opinião muda quando a realidade muda. Legal. Você concorda? Então, não dizer, eu acho que esse produto não vai... Às vezes mudou, a realidade do mercado mudou, e aí às vezes aquele produto... A gente tem que mudar junto, né? A gente tem que mudar junto. Você tem... não, essa é a minha posição. Não é. Para hoje, a história de estúdio e tudo. Fábio, alto, baixo, foram os que mais sentiram a pandemia, foram os que mais quebraram o mercado americano, eles falam. E daqui a pouco volta de novo, etc. Mas depende do momento, né? Então, aí nessas horas aqui, apesar do investimento ser maior, eu prefiro do perfil clube. Por isso, família, vão voltar e ponto final. Legal. E eu me lembro também uma reportagem que aconteceu, isso já tem uns 5, 6 anos, um mendigo nos Estados Unidos que descobriu que ele podia pagar $10 na academia, então ele pagou lá a mensalidade de $10 e morava dentro da academia. Ele só saía 11 horas da noite, a hora que a academia fechava, ele saía, dormia na calçada, quando acordava ele entrava para tomar banho, beber água, carregar o celular, sentava carregar o celular e assistir a TV. Cara, eu achei aquilo incrível. Cara. Fábio, $10. 30 centavos por dia. Até para você dar esmola, você tem vergonha de dar uma moedinha de 25 cents. É isso que precisa por dia. Então, desvirtuou o negócio de tão barato. Aí você começa a considerar
O que está por trás daquilo? Porque você, ao mesmo tempo, você prejudica a imagem, porque no fundo a gente está vendendo saúde, é para o cara praticar, não é para o cara ter essa visão de vou lá carregar meu celular, pô. Você concorda? Desvirtuou tudo, mas ao mesmo tempo tornou possível que gente que não tinha dinheiro, não tinha condições financeiras, hoje entrou no mercado. A gente entende como uma oportunidade de acesso para quem não tinha condições e que se amanhã esse cara tiver melhores condições financeiras, esse cara pode vir para a minha academia, entendeu? Então a gente acha legal, divagando um pouco mais, a história de crianças em colégio. Tem que tornar obrigatório educação física fazer, porque é hábito, Fábio. O cara que faz hábito, tem o hábito de praticar atividade física, ele vai ser um jovem adulto e amanhã platino, procurando ter atividade e qualidade de vida, mobilidade, levar os netinhos para viajar, né, Fábio? É verdade, verdade. Não, muito bom. E Richard, falando agora sobre uma questão importante que nós estamos vivendo nesse exato momento, que é a questão tributária para as academias, né? Está aí em curso aí, talvez um risco grande, né, de aumentar os tributos para quem é da área de serviço. Nós somos essencialmente área de serviço, mas então, está se trabalhando, né, a CAD está fazendo um excelente trabalho de mostrar para as autoridades, para os senadores, para os deputados, né, que se isso aí passar, realmente vai ser altamente prejudicial para o mercado de academias, vai gerar desemprego. Fala um pouquinho disso, por favor. A raiz do problema, Fábio, está em dizer assim, vamos colocar a mesma carga tributária, não é nem isso, o mesmo índice, que é o que querem fazer, o mesmo índice para todos os setores. Aí vai acabar com essa injustiça com as indústrias de hoje, que pagam IPI, ICMS, etc., e que serviço, por exemplo, tem uma redução, porque não tem IPI e ICMS, né? Paga ISS, PIS e COFINS, no nosso caso, e não tem o ICMS e IPI. Aí, Fábio, eu te digo o seguinte, ok, vai colocar os mesmos índices de carga tributária, IBS e CBS, na contribuição, que são os federais, e o IBS, que são o ICMS, o estadual e municipal. Aí eu te falo, pergunta assim, Fábio, se a indústria e o comércio mesmo, se eles têm créditos sobre tudo que eles consomem, que eles são os insumos, geram os créditos, o que a gente, que é altamente empregador de mão de obra e não se acredita de nenhum material, como é que a gente vai se acreditar para poder ter alguma equivalência, algum equilíbrio em relação à indústria e ao comércio? Então, o setor de serviços, principalmente os altamente empregadores de mão de obra, Fábio, você viu que eu já falei isso muito antes dessa discussão. Essa é uma conversa que eu tenho há anos, dizendo o nosso setor que realmente emprega muita mão de obra, Fábio, além de ter a folha toda taxada e lotada de encargos, dobrando, você paga 100, custa 200, não vai ter este crédito na hora de compensar nessa reforma tributária. A Câmara dos Deputados acordou muito para essa realidade e contemplou o nosso setor nisso. Agora, estamos no Senado, o Senado prometeu votação para até 6 de outubro, daqui a um mês. Então, é um momento, vamos dizer, muito nervoso para o nosso setor. Porque se a gente não for contemplado, se a gente ficar aí a Deus dará e ser tratado como indústria e comércio, sendo que a gente não tem os insumos para nos creditarmos, ainda temos só a folha que não gera crédito nenhum, eu digo para você que ou quem ficar vivo num oligopólio, ou seja, não tiver concorrência, vai ter que subir o preço aí 30%, uma loucura vai ter que fazer, ou vai quebrar, ou vai sonegar. Ou seja... Então as médias e grandes vão quebrar, porque se sonegar vai... Nossa senhora, você tem um telhado de vidro gigantesco, ou você vai fragmentar o setor inteiro. Então eu tenho algumas academias gigantes aí que eu vou fazer, vou sair subdividindo, fazendo diabo para ver Brasil. Vai acontecer tudo ao contrário do que fala, de simplificar. Então a área de serviços, tomara que o Senado prossiga da forma como a Câmara dos Deputados enviou. E a gente está contemplado no projeto esperança que foi aprovado, exatamente, como foi aprovado na Câmara dos Deputados. Se o Senado aprovar exatamente como está na Câmara dos Deputados agora, ok, nós estamos contemplados.
Que bom. Então a gente tem que trabalhar, né, cara? Tem que... Quem conhece deputado, senador, tem que... Cada um ajude. Com seus... para explicar, não é pedir nem favor. É pedir o tratamento real. É a realidade do nosso setor. Eu tinha um dado aqui que o setor de serviços emprega em torno de 70% da população brasileira. Fábio, 70%. 3/4 da folha de pagamento do Brasil é serviços, meu. E, Fábio, também 65%, 70% do PIB. Então, Fábio, vai mexer. Você vê o que é lobby. A indústria não dá 15%. Mas está fazendo um movimento que vai, hoje, do jeito que está, ferra o serviço, e para ficar melhor para eles, mas ferra o serviço. Eu gosto muito do Ricardo Amorim, né? Bárbaro. Ele já assisti uns 3 ou 4 vídeos deles, excepcional, falando que isso é um verdadeiro absurdo e que vai fazer o efeito inverso do que o governo quer. E ainda gerando inflação. Inflação e desemprego. É isso aí. Né? Terrível. Richard, o que a gente não falou que você gostaria de falar ainda aqui no podcast? Puxa, Fábio. Você falou que a gente ia bater um papo. Eu não vim preparado aqui para alguma coisa que a gente não falou, pô. Não, alguma coisa importante para o segmento, ou alguma dica que você queira passar, porque... Bom, Fábio, uma coisa legal, vai, para deixar todo mundo também tranquilo, porque a gente falou tanto de coisas tão sérias e, ao mesmo tempo, uma coisa séria e positiva. Fábio, a gente entrou nisso... Em 84, inauguramos em 85 a primeira unidade. 38 anos. Eu vou na IRSA desde 88. Então, Fábio, faz 35 anos que eu vou para os Estados Unidos para a IRSA. Só não fui em 2 anos da pandemia. Nesses anos todos, Fábio, a penetração da população americana nas academias era de 12%, 13%. Hoje está em 23%. Olha... A Europa era 8, tem 15, 16. O Brasil era 2. Se está em 5, 6, até 10 que seja, porque ninguém sabe direito o dado no Brasil, mas a verdade é o quê, Fábio? Qual é a verdade? Não cresceu tanto. Não, mas todo ano no mundo o nosso setor aumenta. E aqui então, quando você fala assim, mas eu vou falar só para o cara ficar tranquilo. No sentido de que o nosso é um setor de crescimento. O nosso é um setor que só faz bem à saúde. Diminui, a gente sempre fala sobre isso, diminui as despesas médico-hospitalares para as famílias, para as cidades, para o país. Então, o nosso setor é não poluente, né? Lembra daquele história? Só positivo, só coisa positiva. Então, coisa boa. Você trabalha com gente, quem gosta de lidar com gente, só traz benefícios. É um ramo... atraente. Fenomenal. O problema é conseguir ganhar dinheiro. Só isso, né? Só isso. Mas de resto é crescente, Fábio. É um movimento crescente. A gente fala também, né, escuta muito falar, que a pandemia vai deixar infelizmente ou felizmente, esse legado positivo, que as pessoas estão mais preocupadas com saúde. E já entenderam que não é malhar para o verão, é malhar para a vida. Né? E que a população brasileira está envelhecendo, precisa praticar atividade física, precisa se alimentar melhor. Ou seja, essa questão positiva o Covid vai deixar. Né, para esse mercado. E, Fábio, não adianta você com 80 anos resolver, agora... Então, o que acontece? Você sabe disso? Todos nós conhecemos gente de 70, 80, 85 anos tão díspares. Tem gente de 80 anos que parece um menino. Nem anda mais. Não, tem gente que parece um menino e abrindo empresa com 80 anos de idade. E tem cara de 80 e fica sentado parecendo que está esperando acabarem os dias. Então... E isso, eu acho que tem que estar dentro das pessoas, assim, se preocupar com a mobilidade, qualidade de vida para chegar bem lá. Isso aí é 40, 50, 60 anos, o cara tem que estar fazendo alguma coisa, pô. Não adianta, para não enferrujar. Nós, Richard, do Capital Fitness, a gente tem algumas campanhas de marketing, né? Uma delas é Projeto Pratique Saúde, né? Porque ficou muito claro na pandemia que quem praticava atividade física, quem era ativo, né? Saiu melhor da pandemia, nem risco teve. Né? Cheio de campanha agora, Brasil mais ativo, lá fora, quem estava obeso, entendeu? Então a gente precisa realmente unir o setor, né? Mostrar esses benefícios, porque outra coisa ruim do nosso segmento, Richard, que dê a gente falando disso nas redes sociais, que dê a gente falando que a companhia atlética não é que ela vende mensalidade, ela vende saúde. Nós somos o verdadeiro plano de saúde. Os médicos tratam da doença quando o cara já está doente. A gente evita que o cara
fique doente. Essa pesquisa da qual você falou da OMS, ela é da época que o Agnello era secretário, né? Era governador de Brasília. A cada dólar investido na prática de atividade física, se economiza 3 dólares. 3 dólares, né? 2,8. 3 dólares. Que dê essa pesquisa em todos os cantos, a gente mostrar isso para o governo, para deputado, para senador. Então, a gente às vezes também peca porque a gente fala pouco sobre os benefícios do que a gente faz, né? É isso mesmo. Fábio, dando uma mão à palmatória, melhorou. Os médicos hoje... Eles estão mais... Nos indicam, Eles né? estão nos indicando. A pandemia, o que você falou, foi terrível, mas isso mudou. Todo mundo fala assim, o que você faz? Tá? Voltaram a fazer isso, entendeu? Não é um sedentário, um cara de sofá. Tem que fazer alguma coisa. Então, isso voltou à voga de novo. Com a vantagem de que não fomos nós fazendo propaganda até, sabe, Fábio? Isso aí virou um consenso, virou pesquisa, médico, todo mundo falando, não, precisa fazer alguma coisa. Então isso pra gente é muito bom. Hoje, Fábio, a concorrência é terrível, tem academia pra caramba, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de academias, ticket baixo em média, porque a renda também é baixa. Mas, Fábio, vamos dizer que seja 6% da população hoje que paga a academia. Se mudar para 8%, nem tem academia para atender todo mundo. Não dá para atender todo mundo. Então, essa sensibilidade é que a gente está construindo e, se Deus quiser, vamos encher as academias novamente de forma positiva. Hein? Amém, porque a população precisa da gente, né? E se o número for 5, né, Richard, ou 6, a gente tem 95% da população que não está praticando atividade física. Ou seja, e o que eu acredito? Quem são os 95%? São os obesos, né? São os afenados, são os cardiopatas, são os diabéticos. Ou desinformados. Né? Sabe por quê, Ou Fábio? desinformados. Porque outro dia lá numa mesa redonda lá na própria CAD, na Fitness Brasil IRS, semana retrasada, eu comentei assim, Fábio, quantos caras você conhece? Eu conheço, eu tenho até sócio, que detesta fazer ginástica, detesta. Se você fala assim, toma a melhor academia do país aqui na tua cidade, de graça, te agradeço, mas não gosto. Você sabe que tem. E não é pequeno esse percentual. Não, 95% da população não está com a gente. Mas uma parte, não sei qual é esse percentual. Essa era uma boa pesquisa para fazer. Quantos se você... Essa era a pergunta. Se eu te der de graça a melhor academia... Você vai? Você vai? Eu tenho minhas dúvidas se não vai ter uns 10, 20% que vão ticar. Não vou, não gosto nenhum. E ponto. Então a gente tem que lidar com a realidade que não é 100. É tipo 80%. O limite, sim. Limite. Mas de qualquer jeito, Fábio... Se dobrar já está lindo. É 900%, é 10 vezes mais do que os 7, 8, para parar em 80, é um crescimento inacreditável, é 10 vezes mais. Olha o trabalho que a gente tem, né, nos próximos anos aí de convencer essas pessoas e criar... Ou oportunidade, né, Fábio? Sim, oportunidade de criar as modalidades que vão atrair essas pessoas. É isso aí. Não, legal. Pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo e, Richard, eu queria que você desse um recado, porque quem mais assiste o nosso podcast são as pequenas e médias academias. E você é um dos gigantes do mercado brasileiro, né? É um cara altamente focado no que faz. A sua empresa é uma das mais qualificadas, né, do Brasil, atendendo já há 38 anos, né? E eu queria que você mandasse um recado para essa garotada, vamos dizer assim, que está há 5, 10 anos começando uma academia. Dê algumas dicas aí para essas pessoas não desistirem desse propósito de salvar vidas, de alongar vidas, né? Eu acho o seguinte, essa é uma profissão bárbara, lidar com a saúde das pessoas, ajudar as pessoas a estarem melhor, clima, fazer amigos, missão da Compa Atlética, né? Ajudar as pessoas a estarem melhor fisicamente e a fazer novos amigos sempre. Essa é a nossa missão, por exemplo. Quem trabalha nessa área, tem isso naturalmente. Segundo, fazer o que gosta. Não é para escolher fazer, eu vou trabalhar na academia modelo tal, porque é o que o meu amigo falou, que eu tenho que fazer aquilo que você se identifica mais, né? Eu gosto desse perfil de academia, eu vou trabalhar com esse perfil de atividade e assim por diante. E o outro item vital, Fábio, gostar de lidar com gente. O nosso ramo é lidar com gente. Então, se você gosta de lidar com gente, você está no ramo certo. Se você não gosta, vai fazer outra coisa, ou vai trabalhar no escritório. Né? Eu acho que isso para quem vai empreender a vida aí nessa área, ele tem que ter... É o básico. É o básico, Legal.
Bem, meus amigos, acabei de bater um papo aqui com o CEO, sócio, né, da Rede Companhia Atlética, Richard Bilton. Falamos um monte de coisa bacana, um monte de dicas sobre gestão de academia, sobre o futuro do negócio academia no Brasil, e até o nosso próximo encontro. Ficou aqui mais um podcast Viver de Academia. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Richard. Obrigado, Fábio. Abração para vocês todos aí. Valeu, obrigado.